Olá pessoal, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu irei apresentar para vocês uma experiência muito bacana para se fazer em projetos de ciência, porque hoje nós iremos sintetizar um corante azul utilizando dois medicamentos muito fáceis de serem adquiridos em qualquer farmácia, que são a aspirina e o paracetamol. E para essa experiência nós vamos precisar dos seguintes materiais: um comprimido de paracetamol 500mg, 5 comprimidos de ácido acetil salicílico ou aspirina a 100mg, se tiver ele de 500mg é até melhor usar um comprimido de cada. Vamos precisar também de cerca de 2 gramas de soda cáustica, de luvas e de alguma coisa para poder agitar essa solução, por exemplo, uma pazinha de sorvete. E é importante lembrar que a soda cáustica ou hidróxido de sódio é uma substância altamente corrosiva, é o único desses componentes que é um pouco mais difícil de conseguir, ele é um pouco mais perigoso de lidar, então sempre que for lidar com o hidróxido de sódio, com soda cáustica, que é uma base muito forte, precisa de ter equipamentos de segurança adequados, como por exemplo luvas e, se possível, máscara também. Então, agora que nós temos esses materiais, nós podemos então partir para a nossa incrível experiência. E aqui nós temos os dois produtos que são as estrelas do nosso vídeo, que são dois medicamentos muito fáceis de serem conseguidos em farmácias: o paracetamol e o ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina. Esse paracetamol está na dosagem de 500mg, enquanto o ácido acetil salicílico está na dosagem de 100mg, de forma que aqui iremos usar 5 comprimidos de ácido acetil salicílico para cada comprimido de paracetamol, para assim dar uma proporção aproximadamente igual entre os dois reagentes. Então nós colocamos dentro desse becker e então misturamos com água quente para podermos dissolver mais facilmente os componentes dos dois comprimidos. Então nós agitamos bastante essa solução até os dois comprimidos se dissolverem completamente, e então nós adicionamos cerca de 2 gramas de hidróxido de sódio ou soda cáustica. Lembrando sempre que essa substância é bastante corrosiva e precisa ter muito cuidado ao lidar com ela. E após agitarmos a solução por alguns minutos, nós podemos observar o surgimento de uma cor azul que gradualmente vai se tornando cada vez mais forte à medida que nós agitamos mais e mais esse líquido. Esse composto azul é um corante chamado 2-carboxi-indofenol disódico, que é formado pela reação química entre os dois medicamentos em meio básico na presença do oxigênio do ar, sofrendo uma reação de acoplamento e oxidação com a formação desse composto azul, que é um corante da família dos indofenóis. Pois é, quem diria que é possível fazer um corante azul usando dois medicamentos muito comuns, fáceis de ser achado em farmácia, não é mesmo? Então essa é uma reação química muito interessante, que com certeza vai ser muito interessante em projetos de ciência, e agora nós vamos explicar qual é o mecanismo exato do que acontece com essa reação para produzir esse corante de cor azul chamado 2-carboxi-indofenol. Então, basicamente, nós temos aqui a estrutura química do paracetamol e ele vai reagir com o hidróxido de sódio, sofrendo uma reação de hidrólise alcalina. E essa hidrólise vai quebrar o paracetamol em dois produtos, que é o acetato de sódio e um composto chamado para-aminofenol. Nós temos também uma reação semelhante acontecendo com o ácido acetil salicílico, ou seja, a aspirina. Nós temos a aspirina primeiramente reagindo com um hidróxido de sódio, formando um sal chamado acetil salicilato de sódio. Em seguida ele vai reagir com mais hidróxido de sódio, sofrendo também uma hidrólise alcalina, e vai quebrar o acetil salicilato, liberando o íon acetato e o íon salicilato, ou seja, nós temos aqui o salicilato de sódio e o acetato de sódio formados. Em seguida nós temos uma reação de oxidação do composto para-aminofenol, produzindo uma substância chamada benzoquinona imina, que é bastante reativa. E essa substância vai então reagir com o íon salicilato, sofrendo uma reação de acoplamento, produzindo um composto que inicialmente é incolor, e essa substância então será oxidada também pelo oxigênio do ar. Isso vai gerar um produto azul, que é o corante 2-carboxi-indofenol. E agora nós vamos ver uma outra reação química muito interessante com esse produto azul já pronto. Esse produto azul, ele também funciona como um indicador de pH. Vamos então ver essa próxima experiência. E agora no nosso próximo teste nós pegamos aqui um pouco do corante azul de 2-carboxi-indofenol e adicionamos um pouco de uma substância ácida, como por exemplo o vinagre, e nós podemos observar essa mudança de cor para laranja. E ao adicionarmos um composto de características básicas, como por exemplo a amônia, a solução volta a se tornar azul novamente, mostrando que esse corante também funciona como um indicador de pH. E agora nós podemos ver que quando nós adicionamos um produto, uma substância ácida nesse corante azul, que ele se formou em meio básico, ou seja, na presença do hidróxido de sódio, ele muda de cor e se torna alaranjado. Em seguida, quando adicionamos novamente uma substância de caráter básico, ele volta a ficar azul novamente. Isso mostra que ele tem a propriedade de ser um indicador ácido-base, ou seja, ele muda de cor de acordo com o pH ácido ou básico da solução. Então, o corante 2-carboxi-indofenol ele tem uma cor azul em meio básico, porém, quando nós colocamos ele em meio ácido, ele muda de cor para laranja. Isso acontece porque o íon negativo formado por ele em meio básico tem uma cor diferente da espécie química protonada, ou seja, o íon positivo que ele apresenta em meio ácido. E assim nós podemos ver que eles têm estruturas diferentes
em meios diferentes de pH e essas estruturas interagem de forma diferente com a luz, e com isso nós temos esse corante com duas cores bem diferentes, dependendo se ele está em meio ácido ou em meio básico. E agora só mais umas considerações finais deste vídeo, que são o seguinte: nessa experiência nós podemos ver 4 conceitos diferentes de reações químicas. Nós temos uma reação de hidrólise, nós temos 2 reações aqui de oxidação, e também nós temos uma reação de acoplamento, e nós temos também uma reação química que mostra que ele é um indicador ácido-base. E uma outra conclusão importante que nós podemos tirar dessa experiência é que o mecanismo da reação química da formação desse corante azul é muito parecido com o mecanismo das reações químicas das tinturas de cabelo, ou seja, quando nós estamos tingindo o cabelo, a reação química que acontece entre aqueles materiais precursores dentro da fibra capilar é basicamente o mesmo tipo de reação química que esse que forma o corante azul do 2-carboxi-indofenol. Então eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa experiência. Peço a vocês que inscrevam-se aqui neste canal, que curtam o conteúdo deste canal. Também acessem minhas páginas no Facebook, que também se chama Nerd da Química. Se quiserem me dar uma ajuda no Pix para poder ajudar a alavancar esse canal ainda mais, eu ficaria muito grato. Muito obrigado pela atenção de vocês e